O que quero que pode essa língua? Vamos atentar para a sintaxe dos paulistas e o falso inglês relaxe dos surfistas. Sejamos imperialistas. Oi, Nara. Oi, Lauren. Já chama aí. Essa é mais uma live, quem está assistindo aí pelo YouTube depois, é uma live aqui do Sebubis, Gente que Lê. Hoje a nossa convidada é a Lauren, eu já vou chamar ela aí. Como Scarlett Moon de Chevalier, Glauco Matoso, e Arrigo Barnabé, e Maria da Fé, e Arrigo Barnabé, Flor do Lácio Sambódromo. O que quero que pode essa língua? Olá, boa noite. Oi, boa noite. Ouviu a música aí que eu escolhi para você? Eu achei ótima, eu tava aqui pensando. Cris? Oi. Oi, Travou aqui para mim. A minha Siri do nada resolveu conversar Resolveu com a falar gente. aí? E aí, seja bem-vinda, Lauren, aqui essas Obrigada. lives. Vamos inaugurar 2020, né, com você. Eu fiquei muito feliz que você aceitou o convite, que você é uma super leitora, né? E eu queria dar as boas-vindas aí para todo mundo, a Celinha, o João, o Gustavo, a Nara, todo mundo que está aí. Vocês não vão se arrepender que a Lauren vai dar muitas dicas hoje, né, Lauren? Obrigada, Cris. E outra coisa, é muito legal, que agora as pessoas vão saber quem sou eu, que eu comento sempre no grupo, né? Mas acabei nunca conseguindo ir o ano passado nas reuniões, porque estava sendo no momento de aula, né? Estava consultando, enfim. Mas eu queria agradecer muito o convite, obrigada pela honra de ter me convidado para inaugurar esse ano em que eu espero que seja um ano muito luminoso, cheio de novas ideias, criatividade, enfim, muito obrigada. É Cris. verdade. E parabéns criatividade. pelo seu projeto, parabéns pelo seu projeto, por todas as iniciativas que você faz, é sempre muito legal. Obrigada. A gente vai tentando aí inspirar os outros, né, a ler. A intenção é justamente essa, é mostrar que a leitura é uma coisa para todo mundo, porque às vezes o pessoal fica achando que é só para quem, alguns escolhidos, super intelectuais e tudo, e não tem nada a ver, né? Tem uma gama de livros tão grande que tem livro para todo mundo, né? Tem quadrinhos, tem livro de youtuber, tem tudo é livro, né? Tudo é literatura. Exatamente. Não é? Lauren, conta pra gente quem você é, o que você faz, a sua formação, onde é que você trabalha e como que é a sua rotina, mais ou menos, pra gente entender como é que você encaixa a leitura aí. Então, por exemplo, né, primeira coisa, meu nome é Lauren, eu estou agora em Itajubá, eu vim para cá, eu sou professora na Unifei. Apesar de ser uma faculdade de engenharia, eu sou uma professora de psicologia e dou aula de ciências humanas e sociais. Tô ouvindo. O áudio aqui pra mim não parou de funcionar. Vê se o seu microfone tá bom. Cris? Aí, agora. Oi. Cris? Pode falar agora. Oi. Eu ouvi até ciências. Tá. Pra mim, eu ouvi até ciências sociais. Depois não ouvi mais. É que eu tô na minha aqui na Unifei, essa aqui é a minha. Oi, pode falar. Oi, Agora eu tô ouvindo. tá oscilando um pouco o sinal. Eu tô aqui na Unifei, eu tô na minha sala, né? Que é essa daqui. Uhum. E uma das coisas que eu fiquei aqui, que eu tô trabalhando, né, ainda. E eu tenho uma rotina em que eu trabalho na parte da tarde e trabalho à noite. Então, meus hábitos de leitura, eles têm que acompanhar um pouco esse ritmo, porque é o meu momento, é o momento em que mais eu sou eu no meu dia, entendeu? É quando eu tô em volta dos meus livros e quando eu tô lendo.
E aí eu tenho uma diferença muito grande. Aqui na Unifei eu tenho cerca de 6 armários cheios de livros. Todos eles são relacionados à minha profissão. Então, são livros de psicologia, filosofia, sociologia. E na minha casa é só literatura e artes. Então, eu fiz um pouco dessa divisão para também que eu pudesse me organizar com essas leituras e também com essa, digamos assim, a minha dinâmica de vida. Porque a forma com que eu leio literatura e leio artes é muito diferente do que eu leio de ciências humanas e sociais, entendeu? E psicologia de uma forma geral. Para preparar aulas e tudo. E aí você faz atendimentos ou não é a aula mesmo? Não, eu faço atendimento de alunos, orientação de alunos e dos grupos que eu coordeno aqui, entendeu? Hoje eu coordeno pelo menos um eu coordeno e outro eu auxilio na coordenação. É a empresa Júnior, empresa de engenharia de produção e administração, que é o meu trabalho de amor, assim, tipo, o trabalho que eu tenho aqui, que é o meu grupo de alunos. E eu estou hoje trabalhando num outro projeto chamado Projeto Semestral, em que aí são alunos que vão em empresas para resolver determinados cases. Uhum. Então, assim, como é que eu ajo e como é que a literatura me auxilia nisso? A literatura é a grande possibilidade de eu ter acesso ao outro, ou de eu começar a ter uma sensibilidade diante daquilo que não sou eu, daquilo que é o diferente de mim, e principalmente por diversas linguagens. Então, quer dizer, quando eu leio e me transporto para determinados universos e determinadas questões, isso me auxilia aqui no trabalho a coordenar esses grupos, a entender determinados sentimentos, a ter uma capacidade empática de me colocar no lugar do outro, né? As pessoas acham muito que é por eu ser psicóloga, que eu posso ser uma pessoa mais sensível, quando, na verdade, isso acontece porque eu me abro, eu vivo muitas emoções enquanto eu leio. Então, e assim, a literatura tem isso mesmo, né? Eu também sinto isso. O pessoal pode mandar dúvidas aí, pedido de indicação, se quiser, tá? A Tainá perguntou se vai ficar gravado. Vai, Tainá, vai ficar 24 horas no Instagram. Depois eu coloco no YouTube lá, Cristina Sebubis, fica para sempre. E hoje eu consegui transformar só em áudio e colocar como podcast também no Spotify. Aí é só procurar lá nas redes sociais da gente. Nossa, a gente vai para tudo que é lado, né? Adorei, super conectada, isso mesmo. Olha aqui. Lauren, qual que é o seu gênero? Eu vou fazer várias perguntas para não ter que ficar te interrompendo, tá? Qual que é o seu gênero preferido? E dá uma dica de livro para quem quer começar a ler. Porque às vezes a pessoa chega na idade adulta e nunca leu e fica meio perdida, não sabe por onde começar. Então, qual o seu gênero preferido e uma dica para quem quer começar? Olha, eu posso dizer que atualmente eu tenho me dedicado muito a livros um pouco mais contemporâneos do que os clássicos, de uma forma geral, né? Eu já tive minha fase do tipo Jane Austen, do tipo Harry Potter, e ao mesmo tempo também tive lá minha fase Dostoiévski, Agatha Christie. Tipo, quando eu tinha 16 anos eu li a coleção inteira da Agatha Christie. E, inclusive, foi um livro que me fez ter a profissão que eu tenho hoje. Mas isso eu até posso contar um pouco mais pra frente. Mas eu quero dizer que o gênero por si só, ele vem muito do meu estado de espírito. Por exemplo, eu amo um mata esfola quando eu quero, assim, tipo, relaxar, entendeu? Só que é lógico que não é qualquer mata esfola. Eu acho que alguns thrillers, eles ficam reproduzindo muito estereótipo, muito... Enfim, coisas que eu não gosto, né? Essas literaturas, assim, blockbuster, eu tenho lá meus receios. Isso não quer dizer que livros que vendam bastante não sejam bons. Por exemplo... Mas que é comercial no sentido que foi feito para vender, né? Isso que a gente sempre fala às vezes lá no grupo, que não faz mal que tenha vendido bastante ou que seja simples. Mas às vezes você vê que aquilo ali foi meio que montado, não foi uma inspiração, montado todo para agradar determinado público, né? Aí incomoda um pouco. Inclusive, tem determinados estudos que pegam
best-sellers, enfim, e que fazem uma análise linguística através de computadores. Então, começam a descobrir que há determinadas estruturas linguísticas e semânticas que são usadas exatamente para que esses livros façam sucesso, para que sejam mais fáceis de entendimento. Só que eu acho muito complicado, por exemplo, pega a sequência, né? Saga Crepúsculo e depois 50 Tons de Cinza. Isso, para mim, é muito complicado em termos de literatura ou de entendimento de literatura, porque são livros que veiculam determinadas ideias e determinadas coisas que eu acho que são nocivas para as pessoas, entendeu? Não é porque é um livro que vai ser bom. Se a gente for pensar, Hitler escreveu um livro e não necessariamente ele é uma coisa boa, né? E nem todo mundo tem a mesma visão crítica de saber que aquilo ali é só um entretenimento qualquer, né? Sempre carrega uma mensagem mesmo, né? Exatamente. A gente também tem que entender que o entretenimento, ele tem que ter uma ideia. Por exemplo, eu estava falando agora há pouco do Max Fola. Sabe uma outra coisa que eu tenho lido quando eu fico mais cansada, enfim? São livros juvenis. O Ódio que Você Semeia é um livro muito, muito interessante. É um livro para adolescente. Mas ele, ao mesmo tempo, como eu estava falando a respeito da questão dos alunos, né, das pessoas das quais eu convivo, né, na maioria são jovens de 20 anos. Quando eu leio esses livros, e leio principalmente os adolescentes também LGBTs, eles me fazem ter uma compreensão da construção dessa nova identidade. Tipo, que jovem é esse? Para além das coisas que eu olho em termos de rede, de memes e etc. Mas, para mim, é uma forma interessante de entender como é que esses jovens estão pensando. E sem ficar caindo em livros que ficam reproduzindo determinados estereótipos, entendeu? Sim, interessante. E teria algum título para dizer para gente? Por exemplo, desses que eu estou falando, um livro que eu gostei muito, LGBT, que é adolescente e tal, é o Com Amor, Simon. Eu gostei muito desse livro, eu achei ele muito sensível, sabe? Da questão da descoberta do menino, a descoberta da sexualidade dele, a relação com a família. E por mais que ele seja positivo, de uma forma geral, ele traz determinados elementos interessantes. Agora, um livro meio Mato Esfola, eu assino a tag, né? Eu assino as duas tags. As Sete Mortes de Evelyn alguma coisa. Eu adorei esse livro, adorei. Eu achei esse livro muito bacana. E ele é mais ou menos grosso. Então, isso é uma outra coisa que também a gente precisa desmistificar. Não é porque um livro ele é grosso que ele vai ser difícil. Não, às vezes a história é tão envolvente que você... Ontem mesmo eu falei para um menino lá no Sebo que o livro é grosso, mas a história é tão envolvente que você nem sente. Às vezes o livro é fino, mas a história não é boa, você não rola a leitura, né? Eu já tive livros de 150 páginas que eu demorei quase um mês para ler. E eu já tive outros de quase 700 páginas que eu terminei em 3 dias. Acontece. Lauren, como que entrou a leitura assim na sua vida? Você sempre leu? Seus pais liam bastante? Ou foi depois de adulta? Eu vou contar uma história meio polêmica aqui. E eu vou denunciar um pouco a minha idade nesse momento. Mas quando eu era criança, meus pais assinavam um negócio chamado Círculo do Livro. Todos os meus também. Ó, a Cláudia aí, a Cláudia, super Cláudia, tem que chamar ela também. Beijo, Cláudia. A Miri também. E aí, nesse Círculo do Livro, eu vou contar 2 histórias, na verdade, peraí. O primeiro livro que eu aprendi a ler lá pelos 4, 5 anos, mais ou menos. Foi O Pequeno Príncipe. E que é um livro que eu odeio hoje. Não gosto. E aí, tem nessa época, é uma tríade. Era O Pequeno Príncipe, Alice no País das Maravilhas, que é um livro que é muito querido para mim. E, por último, tinha um livro chamado Uma Ideia Toda Azul, da Marina Colasanti. E esse livro, eu lia e liam para mim, ele era azul por dentro, com estilogravuras, e ele tinha um negócio de unicórnio, eu sempre fui apaixonada por figura de unicórnio e tal.
Só que assim, conforme eu fui crescendo, a história que eu tenho aqui na minha cabeça, eu acho que não é a do livro. E esse é um livro que, por exemplo, eu não consigo ler porque eu não quero desfazer o livro que está aqui dentro. E o ano passado eu tive a oportunidade de conhecer a Marina Colasanti na FLI Araxá, que é uma feira de literatura, o Samuel, que já esteve aqui contigo, que é um livreiro meu filho intelectual, da segunda testa. E o Samuel foi lá, foi pedir o autógrafo para ela no meu livro e contou a história. E foi lindo, porque ela escreveu um recado para mim no meu livro. E a hora que eu peguei, eu vou contando, gente, desculpa, eu vou emocionando. E a hora que eu peguei o livro, ela dizendo assim, não tenha medo de ler, e enfim. Cara, eu desabei a chorar. E ela estava na fileira da frente, ela olhou, eu olhei para ela e falei assim, você é a menina que não consegue ler o livro. Lê o livro. Que legal. Então, assim, E eu tenho outras histórias. Eu vivi numa cidade, Cris, eu sou de uma cidade no interior de São Paulo, divisa com Mato Grosso do Sul, e lá não tinha livraria, né? O acesso à informação era muito complicado, mesmo sendo uma cidade planejada, uma cidade universitária, ela era muito fora de mão, né? E eu tive uma surpresa lá pelos meus 13 anos, que foi quando meu pai me deu 2 livros. Ele tinha viajado para São Paulo a trabalho, quando ele voltou ele me trouxe 2 livros de um negócio que eu não sabia que existia, que era sebo. E aí meu pai... Aqui em Itajubá tem muita gente que não sabe o que é sebo. Eu sempre explico, tem muita gente que não sabe. Pois é, e assim, eu tenho uma coleção razoável, tá? De livros. Eu vou dizer que eu tenho, em torno de 2.000 a 3.000 livros. Juntando o meu acervo de casa e o daqui da universidade. Mas, quando meu pai me deu o livro, ele me deu 2 livros muito significativos para mim. Ele me deu os Lusíadas, porque meu pai sempre recitou a primeira parte dos Lusíadas, inclusive do tipo nos meus trabalhos de pós-graduação sempre foi a epígrafe inicial do trabalho. Para quem não sabe, é a citação literária que a gente faz no início de um texto científico, né, de uma tese, de uma dissertação. E meu pai me deu os Lusíadas e ele tentou me dar a versão a qual ele lia quando ele era jovem. Então é uma versão de 64. E ele me deu um outro livro que ele falou que esse era o grande livro da minha vida. E que realmente é a grande figura literária da minha vida, que é o Don Quixote. Que legal. Então é assim, o Don Quixote, ele me traz a minha essência e a minha essência de vida, que é, enquanto os outros estão vendo moinhos de vento, eu estou vendo dragões. Então, é uma forma diferente que eu me proponho diante da vida por ter lido Don Quixote quando eu tinha 13 anos. Uhum. E o seu pai lia bastante, então, também? E lê? Meu pai, ele, na verdade, ele leu muito na juventude dele e ele me deu todo o respaldo de literatura relacionada à leitura clássica. Então, do tipo, eu me divertia muito lendo A Ilha do Tesouro. Eu compartilhava com ele um livro que eu vejo que as pessoas não conhecem tanto, né? Que é o Ela, que é do mesmo autor do Minas do Rei Salomão. Eu tenho um monte lá no sebo, ninguém se interessa por ele mesmo. É maravilhoso, é maravilhoso. Tanto que, assim, meu pai é velejador, né? E o primeiro barco dele, o nome foi Calicrates, que é o nome do herói. E eu adoro a história, e tem o segundo volume. E isso, tipo, a primeira festa fantasia que eu fui vestida de Ela. Então, são coisas que reverberam muito em mim. É muito legal. Olha que... Lauren, você prefere e-book ou livro físico? Ou não tem? Lê de tudo? Depende. Na verdade, a coisa fica mais pelo tipo de enredo de cada um deles. Porque, assim, eu tenho insônia, né? E o Guilherme, meu noivo, beijo, amor, que você tá me vendo, que eu tô vendo aí. Ele é uma pessoa matutina, eu sou noturna. Então, para não acordá-lo à noite, quando eu acordo,
Então eu leio No Kindle, né? Kindle. E aí eu leio esses tipos de livros, tipo os Mata Esfola, os adolescentes, os livros de contos, eu leio alguns contos. Então é uma literatura um pouco mais, como é que eu posso dizer? Com uma Mais linguagem leve, mais... assim, é. Não, com a linguagem mais simples. Nem sempre o conteúdo mas a Aham. linguagem ela é mais simples para mim para eu ler de madrugada Sim. no Kindle. Mas assim, parto da minha vida. As pessoas têm a ideia de viagem assim, dificuldade de escolher roupa, de colocar sapato. Eu não, eu consigo viajar O que vai com levar uma para mala ler. de. Para isso eu gosto do Kindle, porque daí eu boto tudo ali, eu levo uns 2 livros, um livro ou 2 livros de físicos e depois se acaba eu vou lendo no Kindle. Então, mas aí o problema é esse. Quando você está lá no Kindle, né? O Humberto Eco tinha uma frase muito boa, que ele disse que para você sentir o livro, você ter a respiração do livro, você tem que ler pelo menos 100 páginas. E o Kindle não me dá páginas. Não dá, fica dando a porcentagem, né? Fica com aquela Eu posição não horrorosa. gosto Odeio também. aquilo. É. Odeio, odeio, odeio. Então, assim, a vantagem do Kindle é essa. Por exemplo, eu estava lendo o livro Todos Somos Mortos, uma coisa assim, que foi o livro do Prêmio Nobel. Esse livro é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E eu comecei a gostar tanto do livro, tanto, que eu não consegui terminar no Kindle. Porque eu precisava tocar, eu precisava sentir, eu precisava ter o cheiro dele, entendeu? E principalmente porque, todavia, eu gosto muito do material da editora também. Uhum. Olha aqui a Monique do canal Folheando lá, até você tem que olhar o canal dela no YouTube, é muito legal. A Monique faz umas Já. resenhas, você conhece? Ela é Não, Folheando o nome. mas Monique pode deixar Lopes, que eu vou já. começar a seguir agora. Aí ela perguntou se você insiste ou abandona. E se você já abandonou, que já deve ter abandonado, se você lembra de algum. Na verdade, eu estou passando por um momento muito curioso. Eu estou passando por uma ressaca literária. Em 2018, eu lia cerca de 13 livros ao mês. O ano passado ficou na média de 5. Porque eu tive uma mudança em termos de trabalho, enfim, eu comecei a ficar muito agitada. Eu tenho um troço. Se eu estou lendo um livro e eu não pego todos os dias, ou eu não termino de uma vez só, se eu ficar mais de 2, 3 Não, dias do tipo pra voltar, eu também. e não é que eu não lembre da história, mas me parece que é um vínculo que se desfaz, sabe? Aí eu tenho que esperar o momento de me reapaixonar, de voltar a me envolver, de voltar a sentir a necessidade, porque eu tenho um troço assim, do tipo, quando eu vou pensar no livro, me dá frio na barriga. Então, do tipo, eu já tive vários amores platônicos nos últimos tempos. E em 2018 eu queria ler A Fogueira das Vaidades. Eu consegui, eu achei no sebo, no estante virtual, comprei, chegou. Eu cheguei a dormir abraçada com o livro. Não exatamente tão abraçada assim, porque o Guilherme não deixou eu colocar. Mas ele ficou um tempão na minha mesa de cabeceira. Depois, quando eu comprei A Casa Soturna o ano passado do Dickens, do tipo, eu queria porque queria, porque queria. Crônicas do Pássaro de Cordas do Murakami, que são autores que eu gosto muito, entendeu? Que eu sou muito apaixonada, assim, do tipo... E que eu acho que eles falam comigo, é muito, muito curioso. E aí, eu não li, você entendeu? Eu fiquei com frio na barriga tão grande, assim, do tipo, meu Deus, o livro tá aqui, eu ficava namorando, eu ficava Esperando o olhando. momento certo para começar e poder ler, né, direto, assim. Exatamente. Porque é mais gostoso mesmo, né? Eu gosto quando eu tô lendo um livro que eu tô louca para chegar em casa para entrar de novo naquele universo, né? Porque tem uns que você não tem essa necessidade, né? Parece que eu tenho saudade do universo do livro. Não, Aí eu tenho demais, vontade de chegar. tem determinados livros que me deixam com saudade, é bem isso. Tem um livro que eu li, que eu achei muito bonito, eu li em 2016, que se chama Destinos e Fúrias, da Lauren Groff, homônima. Que foi um livro que foi indicado pelo Obama. Eu descobri que o Obama tem um gosto literário maravilhoso, tá? Eu sigo as listas dele literárias. Eu amei esse Também. livro, porque era um livro, digamos assim, razoavelmente de fácil acesso, sei lá, R$17 um novo,
né, nessas promoções malucas que a gente encontra na internet. E é um livro que fala sobre casal e sobre relações e de uma angulação muito diferente, entendeu? Que a primeira parte é o cara, a segunda parte é a mulher, e não é exatamente sobre a forma com que se apaixonaram, mas sim a forma com que eles viveram e os segredos e as... Como que é o nome do livro? Destinos e Fúrias. Não, Destino e Fúria. Eu tô falando de alguns livros um pouco mais diferentes do que aqueles que a gente vê, mas né? Isso que... eu acho muito engraçado. Por exemplo, um livro que eu amei. Foi... Eu nunca sei falar o nome, tá? Eu vou tomar aqui uma licença poética, que é a Aldeia Stepan, é do Dostoiévski. Eu amo esse livro. E quando eu li Crime e Castigo, eu já tinha lido A Aldeia, ficou meio... né? E todo mundo ama Crime e Castigo em geral. Eu não gosto. Não gosto mesmo. Eu acho que O Idiota é melhor. Pelo menos porque fez mais sentido pra mim. Entendeu? Em termos de leitura. Então, muitas vezes, parece que a gente olha para os livros e a gente tem que gostar porque todo mundo gosta. A gente tem que achar bonito porque... Eu vejo, às vezes, muita gente, e eu confesso para você, Guilherme ama Saramago, lê, assim, eu gosto. Eu não consigo. Eu tenho dificuldade cognitiva com o Saramago, não consigo ler. Não consigo aprender aquela forma de escrever ali, você tem que entrar, né? Eu não sei se eu tô falando besteira, mas eu achei parecido com o Guimarães Rosa que eu li, porque você tem que entrar naquela linguagem ali totalmente diferente, né? O Saramago, aquela continuidade ali, sem pontuação, sem nada, e o Guimarães Rosa também com uma linguagem toda diferente, muito fluida. Assim, muito que você tem que... O meu filho falou, você tem que ler e não pode querer ficar entendendo um por um as frases. Você tem que ler e tentar entrar no contexto, porque senão você não consegue entrar, né? Mas assim, eu acho que é uma questão de uma certa fruição, sabe? De você conseguir estabelecer uma relação. E eu fico pressionada porque como todo mundo acha que o Saramago é muito bom, e eu fico assim, cara, por que eu não acho tão bom? Por que eu não consigo ler se eu leio coisas muito mais difíceis, entendeu? Assim, difíceis que eu quero dizer, assim, em termos de, inclusive, composição. Por exemplo, um dos livros da minha vida, recomendo, leia. Eu fiquei lendo esse livro durante quase 2 anos, que foi O Jogo da Amarelinha, do Julio Cortázar. Uhum. Porque eu li, para quem não sabe, ele é feito de uma forma modular. São 150 capítulos curtos, em que você lê da primeira vez do 1 até o 97, 105, alguma coisa assim. Então é quase metade do livro, só que você lê na sequência e ele tem uma história. Aí depois o autor te sugere uma outra montagem que você começa do 2, que vai pro 64... que depois volta pro 30, e que aí você tem várias montagens, né? Toda vez que cai lá no sebo, vende na hora esse livro. Acho que poucas vezes passou por lá. Se vocês quiserem, só para entender, pega o capítulo 7 do Jogo da Amarelinha, coloca no Google. É uma das metáforas assim mais lindas sobre a questão da relação, do estar apaixonado. É lindo, lindo, lindo. Ai, bom saber. Olha aqui, qual que é o seu livro queridinho, seu xodó da vida? Um só. Oi? Então, bem, eu falei o jogo da Amarelinha, deixa eu ver se eu tenho outro, assim, muito... Dom Quixote, você já falou, né? Talvez seja Dom Quixote. Já falei. Então, é que eu tenho esses... tá bom, eu vou contar um queridinho que foi o que fez eu estar aqui onde eu estou, né? Que foi ter feito curso de psicologia, que é o Mundo de Sofia. Porque a coisa é a seguinte, eu queria ser arqueóloga. Só que na minha época, o único curso que existia era no Piauí. Meus pais não... E você tinha que se mover até o Piauí para você fazer vestibular. Então, disseram, não, você não vai ser arqueóloga, não, você não vai ser uma Indiana Jones.
E aí eu fui pensando, aí meu pai me deu de presente o Mundo de Sofia, mais ou menos na época do lançamento, então eu tinha uns 16 anos. E aí eu li nesse livro que tinha uma pessoa que, como eu, queria ser arqueóloga e a família não deixou. E aí essa pessoa foi fazer medicina, foi estudar psiquiatria, neurologia na época, e ele descobriu que ele podia ser o arqueólogo da alma. E essa pessoa é Freud. Então, assim, que legal. foi um livro que também me deu toda uma possibilidade de pensar sobre a realidade. E filosofia é um negócio muito importante, porque ele faz a gente pensar sobre as coisas, faz com que a gente tenha uma possibilidade de um pensamento crítico. Eu e a minha irmã, a gente vem falando isso esses últimos anos, que parece que nunca foi tão importante quanto agora ter esse pensamento crítico, porque a gente tem muita informação, nunca teve tanta informação quanto tem hoje, né? E se você não tiver um pensamento crítico, mesmo para a educação de filhos, eu sempre falo, a única coisa que vai proteger mesmo o seu filho é você ajudar ele a desenvolver um pensamento crítico, porque você botar filtros no YouTube, não sei o que, aquilo ali funciona até 5 anos, depois não funciona mais. A pessoa que tem que ver e tem que ela ter um filtro interno, né, de crítica mesmo. E para isso a literatura... Porque hoje em dia a pessoa lê uma coisa e já quer opinar imediatamente. E a literatura, ela não permite isso. Você tem que ter um tempo ali, né? Você tem que ler obrigatoriamente para depois você compartilhar com alguém. Então, eu acho que o que a gente faz, esse trabalho em torno da leitura, eu, de uma forma simples, que eu não tenho formação nenhuma, eu acho que é super importante para isso, né? Para a gente criar uma geração de pessoas com mais crítica, né? Ô Cris, eu acho que você tem a principal leitura, ou a principal formação, que é a formação da leitura, a formação... Porque a questão, eu volto a falar lá do início do que eu estava dizendo, né? A questão de você ler a literatura, de você ler filosofia, de você ler as ciências humanas, é para que você tenha a possibilidade de ter uma alteridade, de você entender aquilo que não é você, de você começar a ter uma forma mais empática diante da vida, de você tentar se colocar mais no lugar do outro ou ter outros tipos de sensibilidade. E o que você estava falando sobre a questão da informação, né? Meu doutorado é sobre isso, é sobre a forma com que as pessoas se relacionaram e se relacionam, né? E se sociabilizam pelos meios digitais. E uma das coisas é que essa densidade desse fluxo de informação não necessariamente está trazendo coisas novas, mas está conformando determinados pensamentos. E é principalmente hoje, em específico, a gente está vivendo a cultura da ignorância. A rejeição à ideia do intelectual, a rejeição àquele que pensa. Então, é importante a gente olhar para essas questões e dizer assim, não, peraí, existe conteúdo interessante na internet? É lógico que existe. É lógico. Só que quem faz a curadoria, digamos assim, é cada pessoa, né? Tem coisas maravilhosas, mas se você deixar rolar, vai aparecer só porcaria, né? Que é o que tem mais. Na verdade, o que vai depender muito, aí falando em termos tecnológicos, vai ser as palavras que você usa nos seus mecanismos de busca. Tá? O que o algoritmo entende que você é. Exatamente. Aí eu queria falar o seguinte, né? Em termos de meios literários, a gente tem algumas revistas literárias que são baratas. Por exemplo, Jornal Rascunho é um jornal que vai falar só sobre literatura. A assinatura dele, anual, é cerca de R$90. Jornal Relevo, anual, que é sobre poesia, cerca de R$50 também. Revista Pernambuco, R$90. Eu estou falando, não é por mês, eu estou falando ao ano. Por ano, aí a gente vai ter uma que é mais cara, que é a 451, que tem na banca ali da praça, sabe, na frente do Alvorada?
geralmente vem 2 volumes, vem 2 revistas. Isso foi porque, olha, o que eu buzinei para vir, inclusive eu parei o dono da revista num dos festivais. O Edmilson é meu cliente de quadrinhos, se ele estiver vendo aí depois, eu vou dizer para ele assistir. O Edmilson, a gente quer essa revista lá, eu também quero agora também. Lembra de mim? Eu sou a louca da Flip, viu? Porque eu parei, eu falei, cara, não chega, eu tenho que comprar em São Paulo, quando eu vou pra lá, poxa, sacanagem e tal. Aí começou a aparecer, eu me senti ouvida. E eu não quero que a fantasia se desmembre, não. Ô, Laura, e você tem já alguma leitura favorita de 2020? Dos que você já leu? Eu tenho, e eu quero dizer que não é um romance, não é um livro de palavras. Eu ando muito encantada com o universo de livros visuais, de uma forma geral, né? Então, que às vezes ele é entendido como histórias em quadrinhos. Histórias em quadrinhos, gente, são HQs que vão ser lá Marvel, DC. O que eu tô falando são as graphic novels. Então, que vão ser esses livros visuais, né? E o meu livro do ano, até agora, que é uma coisa que mexeu muito comigo quando eu li, foi Parafusos, que é um relato de uma designer, a luta dela para ela se aceitar como bipolar. Então, é um esclarecimento relacionado ao entendimento do que é alguém que sofre de uma disfunção emocional, de uma disfunção mental, de uma disfunção diante da vida, porque é um sofrimento muito grande. E às vezes as pessoas acham que por uma pessoa estar triste, é assim, toma, você tem que varrer a casa, você tem que lavar uma louça. E não entende que não, é uma coisa muito mais profunda, é muito mais complicado. E ela coloca isso no livro de uma forma, assim, linda, 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 linda. Então, assim, eu recomendo profundamente Parafusos. Ou seja, eu vou voltar a te dizer, eu pensei muito mais em coisas não muito comuns, ou que os booktubers têm falado, ou que têm estado na mídia para falar aqui com você hoje. Mas aí que é bom, que aí você traz coisa nova, né, pra gente. A Nara perguntou qual o principal benefício você vê no hábito de ler. A questão da relação. Eu volto a dizer, ele me transporta para determinados lugares em que eu não conheço, né? Por exemplo, durante algum tempo eu fiquei dedicada a ler literatura chinesa e japonesa. Eu nunca fui para lá, né? E tem um livro do Mo Yan chamado As Rãs. É maravilhoso esse livro, é maravilhoso, maravilhoso. Em que ele vai contar a questão da formação da China, dessa China contemporânea. Então, você entender o que é o controle de natalidade, entender como é que foi a mudança disso, entender como é que eles tinham uma China antes e eles têm uma China hoje. E no Japão, eu amo Murakami, porque ele me traz elementos fantásticos e, ao mesmo tempo, uma estética muito interessante, em que eu começo a pensar, poxa, é um lugar que eu jamais iria. É uma forma de pensar muito diferente da minha. Agora, eu estou falando desses enfrentamentos, né? Eu estou encarando de frente o desafio de ler literatura africana. Porque eu sempre fui resistente à literatura africana, porque é uma coisa que sempre me doeu muito. A realidade de lá me emociona, né? E me emociona assim, de uma forma que me faz entrar numa reflexão sobre a minha própria realidade, sobre o meu próprio país, a minha própria cultura. E eu comecei a fazer isso a partir do momento que eu li o Mia Couto. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo, porque o primeiro livro que eu li dele foi O Último Voo do Flamingo. E eu, em São Paulo, tive a oportunidade de conhecê-lo, e a gente estava numa roda de conversa e tal, e eu falei para ele, cara, tu escreveu o livro que eu queria ter escrito. Porque é linda, de um universo fantástico, lá. Não é da mesma forma, mas assim, dá aquele calor, aquele acolhimento do Gabriel Garcia Marques. E aí agora eu comecei a ler livros africanos e estou trabalhando essas questões. Chimamanda foi sensacional, ler a Americaná, Hibisco Roxo, enfim. Sim.
Conta pra gente aí dos eventos que você participou. Eu sei que você vai nas feiras, eu sei que você se vestiu de Jane Austen já. Conta aí. Isso, eu vou começar pela Jane Austen. Isso faz parte do Todos Somos Leitores, que é o projeto da Cláudia. Beijo, Cláudia, de novo. Eu vou voltar certinho, tá? Ano passado foi meio caótica a minha participação. Vai voltar fantasiada de quê? Ai, não sei, a gente tem que voltar a pensar isso juntas. De Dom Quixote. Pode ser. A Jane Austen foi uma coisa meio curiosa. Foi uma proposta que eu fiz, que a gente lesse, inclusive, o meu livro favorito da Jane Austen, que é Persuasão, que não é o livro mais conhecido. E eu falei que a gente faria uma performance com a Jane Austen. Aí, durante um período, eu li todos os livros da Jane Austen de novo, e li todas as biografias que eu tinha, que eu tive acesso, li cartas, enfim. Aí eu me preparei e eu fui vestida de Jane Austen, porque isso era a véspera do meu aniversário. Então foi... E os alunos adoraram. Olha, eu acho que o grupo se divertiu bastante. Pelo menos foi bastante emblemático, foi bem legal. E é lógico que sempre, no meio de tudo isso, tem o Samuel. Samuel foi de Darcy. Não, dessa vez. Mas quem sabe na próxima, né? Quem sabe eu não vou vestida de Jane Austen na banca de defesa de TFG dele, que ele tá fazendo sobre a ironia e aí, enfim. Aí eu costumo ir... eu tenho isso como aquelas coisas de realização pessoal que a gente precisa ter na vida, sabe? Por mais que eu ame meu trabalho, eu não vivo só do meu trabalho, né? E a literatura, ela é, digamos assim, a minha grande força motriz, como eu falei no início, da minha individualidade. É onde eu me encontro, é o meu prazer. E aí, então, eu vou para Flipossos, eu vou para Fliaraxá, que foi um festival que eu descobri olhando na internet, era em julho, o Guilherme topou e a gente foi. E é longe. E o ano passado a gente levou o Samuel. E na Fliaraxá é muito legal porque a gente conversa com os autores. Assim, tipo, eles estão passando do nosso lado e é muito emocionante. Deve ser um pouco menor do que em Paraty, essas coisas. É menor? É menor. A quantidade de gente, assim. A diferença é que em Paraty você conhece leitores. Então eu fiz uma amigona lá, maravilhosa, Marcela, que é de Belém. Em que foi assim, do tipo, andando por lá e conhecendo pessoas e falando sobre livros, falando sobre literatura. Conheci os booktubers, a maioria dos booktubers, do tipo, eu conheci o Yuri, a Isa Witt, a fofinha do Literaturas, gente. A Mel. Não a lembro. Mel Ferraza, o Humberto, que é maravilhoso, gente. Olha o canal dele, porque ele fala sobre literatura contemporânea brasileira e principalmente aquelas que não estão em blockbusters, aquelas que não estão em grandes editoras. Então, assim, a possibilidade de ter conhecido essas pessoas e ter conversado com elas e ter trocado uma ideia e dizer para elas, olha, é muito legal o seu trabalho, assim como é o que eu falei para você no início, é fundamental o trabalho que vocês fazem. Entendeu? Lauren, e aí você falando isso, me veio outra coisa também. Você também não é aquele estereótipo de leitora super introvertida e coisa. Você já chega fazendo amizade em tudo que é lugar, né? Você não é aquela... Porque o pessoal acha que leitor é... Ai, meu Deus, aqui, introvertido e carregando uma coisa. E você já chega, acho que desde a primeira vez que você foi lá no Sebo, já chegou abraçando e tudo. Você vai nos lugares e você faz amizade com desconhecidos, né? O Guilherme costuma dizer que eu tenho ataques de simpatia. Leonina, né, cara? Leonina. Mas você sabe que tem uma coisa muito, muito relacionada aos livros também, isso, na verdade? Porque o livro, eu acho uma coisa muito louca quando eu tô lendo um livro, que é assim, eu tô tocando na coisa mais íntima de alguém, na expressão mais íntima de alguém, que é o pensamento, que é a subjetividade, que é o sentimento. Então, quando eu converso com alguém, é uma forma de eu lidar com essas subjetividades, em que é do tipo, digamos assim, o cerne todo de todas as coisas que eu estudo são essas produções de sentido.
Então, para mim, conhecer pessoas é conhecer livros em potencial. Só que livros sinestésicos. Mas nem só de introvertidos se faz o universo dos leitores, né? Isso que eu Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E porque exatamente é a possibilidade de você não é um escapismo, não é um escapismo, uma forma de você ficar recluso em casa, nem nada. Não é por isso que a gente lê, né? Eu sou mais introvertida, mas você é um exemplo mesmo de uma pessoa que não é introvertida. Mas eu devo confessar que as pessoas acham que eu sou baladeira e eu não sou, tá? Eu prefiro fazer as festas na minha casa. Em minha casa, por si só, aí assim, o dia que você quiser fazer, a gente faz uma live dessa vez na minha casa, e no que eu chamo de Condado de York, né? A casa, na verdade, a gente mora dentro de uma biblioteca, porque tem livro para tudo quanto é lado lá. Tipo, tem no banheiro, tem na cozinha, tem nos quartos, tem na sala, entendeu? E realmente, tem livro para tudo quanto é lado lá, entendeu? Vamos marcar um dia de você mostrar, então, pra gente mesmo. A gente faz mais rapidinho de você fazer um tour lá pela sua casa, biblioteca. O problema é que às vezes eu fico empolgada, principalmente quando eu vou organizar livros. Aí eu começo a contar histórias dos livros, do tipo... Mas aí que é bom. O Samuel fica alucinado, porque ele fica assim, cara, como você lembra dessas coisas? Assim? E eu lembro das histórias de todos os livros que eu já li. É mesmo? É. Difícil. Olha que e você registra, você tem essa coisa de contar, você tem diário, o Samuel me mostrou um planner que você deu para ele lá, você registra suas leituras? Eu registro, mas o meu é de uma forma diferente. Desde que eu tinha, só que eu perdi isso. Olha que burra, cara, coisas que a gente faz assim, tipo, influenciadas por umas coisas meio Mary Kondo, sabe? Sem refletir sobre a sua própria natureza. Mas não, esse caderno não me traz alegria. Joga fora. Não, para, bobagem. Né? Mas eu tinha agendas que eu anotava do tipo quando eu comecei e quando eu terminei os livros. Então eu tinha listas de livros. Hoje em dia eu tenho um caderno que basicamente eu anoto isso, tá? E anoto meus desafios. Sim, eu faço desafios como Livrada, Leia Mulheres. Da Rory Gilmore. Não. Aí esses são aquelas outras listas. Mas os desafios anuais eu faço para tentar fazer o quê? Que eu olhe para a minha estante de uma outra forma. Entendeu? Mas eu não me forço também a ficar dizendo assim, eu tenho que cumprir essa meta. Não faço isso. Eu uso como uma forma de eu não sei o que eu leio. Então vou olhar naquela lista que eu tenho. O projeto dos 1001 livros e da Rory foi uma coisa muito legal que eu fiz. Eu coloquei isso numa tabela, eu comparei todos eles, eu comparei os dois. Na verdade, eu fiz o 1001 livros, os 501 livros, a Rory e agora o livro da literatura. Por quê? Quando eu olho essa lista, ele me tira de uma determinada zona de conforto. Então eu li livros maravilhosos ali, por exemplo, o dia que o cachorro morreu. Você já tinha ouvido falar desse livro? Não. Cara, é um livro de capa azul que é sobre um menino e que ele dá a entender que ele é autista. Só que assim, a forma com que é construída a história é linda, é maravilhosa. E jamais eu teria comprado aquele livro, você entendeu? Jamais eu teria lido. É inspiração, né? São inspirações pra gente... que outras pessoas fizeram a lista e a gente vai se... Eu gosto também de me divertir. E eu confesso que, assim, dessas listas, não teve nenhum livro que eu tenha dito assim, putz, cara, não gostei. Não gostou. Que bom, né? Sinal de que foram bem feitos. Porque eles foram disruptivos de alguma forma, eles me surpreenderam de alguma forma, entendeu? Ô, Laura, você tem um personagem preferido, assim, da literatura em geral, que nem eu tenho? O meu personagem que eu mais simpatizo é o Prior Philip, do Pilares da Terra. Eu amo, eu não sei porque, eu adorei. É o meu personagem preferido. E o seu? Então, o meu personagem favorito é o Don Quixote, né? Que é essa coisa assim, meio alucinada, meio...
fantasiando pelo mundo e tentando ver o mundo de uma forma melhor, mas o mundo como uma grande aventura, na verdade. Mas eu vou falar de um outro personagem que é eu tenho algumas tatuagens, né? E eu tenho no ombro direito, eu tenho uma borboleta azul. E a borboleta azul, ela foi tatuada por causa do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, é algo que eu gosto muito. Outro personagem que eu gosto, né, por me trazer uma outra reflexão, é o Bartleby. A gente conhece o Melville muito por conta de Moby Dick, mas ele tem um tipo de uma novela chamada Bartleby e o Escrivão. E ele tem uma frase maravilhosa que é: prefiro não fazer, prefiro não. E ele faz toda uma desconstrução à volta dele, das regras e do mundo do trabalho, a partir do prefiro não. Então, assim, esses personagens... E aí é uma outra coisa que eu queria chamar a atenção. Veja, eu acabo falando de muitos personagens homens, porque eles acabam sendo uma certa maioria dentro da nossa cultura literária. Agora que começam a aparecer e começam a ser mais valorizadas, tanto as mulheres escritoras, né? Quanto as personagens. Eu adoro a Maria Moura, do Memorial de Maria Moura. Adoro aquele livro. É um dos meus preferidos de literatura brasileira. Eu sempre recomendo para todo mundo. E é um livro que eu recomendo e as pessoas não aceitam. E outro que eu recomendo é A Boa Terra, sabe? Sim, você falou da Pearl Buck, né? E nunca ninguém quer levar. É muito bom, é uma pena. Não sei se as edições mais simples, assim, deixam o pessoal mais meio receoso, né? Eu acho que é por não ter uma certa chancela e não ter um certo glamour de muitas pessoas estão falando, ou é muito conhecido, entendeu? Eu acho que tem um pouco disso, sabe? Eu penso. Mas hoje, se eu fosse falar de uma personagem, eu falaria da Lenu, da tetralogia napolitana da Helena Ferrante, porque assim, a tetralogia napolitana da Ferrante, inclusive eu passei para 2 amigas minhas e as 2 ficaram alucinadas com... Eu li só o primeiro. Nossa, eu gosto muito e eu acho muito interessante porque traz um universo feminino, traz um olhar muito diferente. E a Lenu, você a acompanha desde os 9 aos 60 anos. Então, eu lia e eu ia sofrendo com ela, e eu ia me divertindo, e eu ia dizendo, cara, tu tá tomando essa decisão mesmo. Não vai nessa, é furada. Então, assim, é uma personagem que eu me emocionei muito com ela, né? Aí, assim, colocando agora uma personagem mulher. Mas eu acho importante a gente pensar nessa representatividade, sabe? Eu também. De literatura. Porque senão vai ficando sempre na mesma, né? Aí é importante mesmo pensar nisso. Laura, a gente tem 5 minutos, mas eu quero que você dê uma diquinha rápida para quem está estudando para o Enem, essas coisas, como suportar, entre aspas, melhor as leituras obrigatórias. Começa o seguinte, não é aquelas porcaria daquelas apostilas de literatura, entendeu? Porque aquilo não representa o livro. Cara, você quer coisa mais absurda, eu fico indignada, desculpa, que é ficar na discussão se Bentinho traiu ou não traiu Capitu. Quando a coisa é para você falar de uma insegurança, da questão de você não conseguir se firmar diante da sua vida, de você não conseguir admitir aquilo que você tem. Né? Que era, no caso dele, era ter algo que ele desejava muito, que era Capitu. Então, sempre entender que o outro tinha mais possibilidade do que ele. E as pessoas ficam, tipo... Ver uma pessoa que eu acho que hoje em dia, talvez, se o meu filho vai fazer esse ano o Enem, talvez ver uns vídeos antes, uns podcasts sobre o livro, para poder compreender melhor o contexto, porque às vezes pega aquele livro, um livro um pouco mais difícil para eles de ler e não compreende tão bem, né? Talvez usar toda essa coisa que tem na internet para dar uma estimulada na leitura, você não acha?
Então, a gente também tem que entender que é uma questão geracional, né? Eu não suporto spoiler, eu não suporto alguém que me diga aquilo que eu tenho que achar do livro, assim, entendeu? Tipo, resenha, eu não assisto resenha. Eu Mas leio nesse resenha... caso que você está lendo para fazer uma prova, eu acho que será que não? Não, nesse ponto eu não posso falar exatamente a palavra que eu diria, mas sabe aquela que a gente fala quando a gente... eu aperto o botãozinho do... Uhum. É aquela que tá na moda colocar no título de tudo que é livro agora, né? Isso, essa palavra mesmo, entendeu? Não, cara, assim, do tipo... eu acho que uma das coisas que seria muito legal é a questão de um clube do livro relacionado a isso. O problema é que a literatura ela é colocada como obrigação. Eu e o Samuel devem estar organizando um grupinho só para adolescentes ou pessoas que vão fazer Enem, vestibulares. Quem tiver interesse, só mandar um oi aí, tá? E eu achei uma coisa muito maluca, que assim, eu sempre fui meio diferente, né, no meu meio da época da minha adolescência, né? Por conta de ler, por conta de atividades que eu fazia, do tipo, eu tocava numa orquestra, enfim. E aí, um dia veio um colega, e eu nunca fui melhor aluna, do tipo, sempre odiei estudar, do tipo, a ideia do vestibular como uma coisa decorada. Eu fiz Enem há 2 anos, eu fiz há 2 anos o Enem, que eu queria passar em sistemas de informação aqui na Unifei, que eu achei que eu precisava dominar o mundo e ser uma rádio literária, assim, entendeu? E aí eu fui fazer o Enem e eu descobri o Enem. Se tivesse o Enem na minha época, eu tinha sido uma pessoa muito mais feliz. Porque eu fiz a prova com um gosto tão grande que eu fiz 37%. É bem elaborada as provas. Eu fiz 37% da prova de matemática, química, física e caramba, 4. Isso que já fazia exatos 20 anos quando eu prestei vestibular, entendeu? Então, quando a gente olha para a prova do Enem, por exemplo, é uma prova maravilhosa. A gente tem que desejar para o mundo mais amor, lógico, e mais interpretação de texto. Isso é verdade. Muito, cara. Muito. E assim... E para qualquer coisa, né? Para interpretar uma receita, para interpretar um anúncio, é uma epidemia. Aí que eu digo, leiam, vamos ler, gente. Vamos ler qualquer coisa, né, Lauren? Não precisa ser clássico, não precisa ser nada. Só leiam e tentem entender o que está escrito, porque assim, é muito importante. Eu acho muito importante ler, mas a gente tem que olhar para aquilo que a gente está lendo. Tem muito livro que está vindo com está se colocando como um pensamento e etc. E não, está propagando as mesmas fake news da internet. Esses dias atrás eu fui comprar um livro na Amazon, quase infartei quando o livro chegou em casa. Porque era um livro que tinha um determinado resumo, né? E eu li o resumo, achei interessante, que era sobre a questão de feminismo, enfim, que é uma coisa que eu estou estudando. Uhum. E quando o livro chegou, era um livro absurdo, que falava coisas assim, que o feminismo é coisa do demônio, daí assim, a ladeira abaixo, você entendeu? Então, assim, até mesmo nos livros, lá com a palavra que a gente acabou de dizer, né? Do tipo, é toda uma forçação de felicidade. E que é um absurdo isso. As pessoas não são obrigadas a ser felizes. Você não é obrigada a ser feliz, tá? Você está em movimento. Como todas as outras, né? Faz parte da humanidade, como todo mundo. Lauren, vou me despedir, porque assim, infelizmente o Instagram dá 1 hora aqui pra gente, mas vamos continuar esse papo outro dia. A gente fez tudo isso, desculpa, eu falo muito, gente. Mas quando a conversa é boa, é bom, né? Eu adorei, o tempo passou rápido. Olha gente, aqui, se vocês gostaram, deixe seu like embaixo. Seu like, como é que a pessoa fala? Olha aqui, se você puder, anota as suas dicas para eu colocar na descrição do vídeo no YouTube. Eu vou tentar fazer também, mas se você tiver outras coisas para adicionar aí, coloca, porque vai ser muito rico pra gente, tá? Tem 28 segundos. Então tá, gente. Olha,
Eu queria, por último, só recomendar uma poesia, que é A Procura da Palavra, do Carlos Drummond de Andrade, porque ele fala... Calma. Tem 10 segundos, vai ter que ser rápido. Então deixa, ó. É lindo que fala sobre os versos e etc. É essa poesia aqui, tá?